Pema Tense tinha 9 anos de idade, em 1939, quando se tornou monge do mosteiro de Drepung, perto de Lhasa, no Tibete. Nem a sua vocação, nem a idade, eram coisas incomuns. Naquela época, 1 em cada 4 tibetanos, do sexo masculino, seguia a vida religiosa, e a maioria deles começava esse aprendizado na infância. Pema aprendeu a ler as escrituras budistas e decorou longas passagens. Os professores descobriram nele um talento inato para a música, e então ele foi treinado num curioso cântico gutural, que poderia danificar as cordas vocais, se fosse entoado por tempo demais. Ele adotou uma alimentação frugal vegetariana, mais por necessidade do que por escolha. A maioria dos monges comeria carne se pudesse obtê-la. Bebia quantidades copiosas de um chá frio, oleoso e salgado. Frio porque a água ferve em baixas temperaturas nas grandes altitudes do Tibete, oleoso porque os tibetanos acrescentam manteiga ao chá, produzindo uma bebida energética, que ajuda a suportar o frio, e salgada porque o gosto do sal os agrada. A deflagração da Segunda Guerra Mundial não afetou Pema Tense. Desde a Convenção Anglo-Tibetana imposta em 1904, o Tibete era um país isolado. O número de residentes estrangeiros podia ser contado nos dedos de uma mão, e até visitantes de passagem eram poucos e esparsos. Só o exército nazista mandou pequenos destacamentos ao país, em intervalos regulares, entre 1937 e 1945, e nem mesmo eles tinham interesses militares. Estavam em busca do conhecimento oculto, que poderia ajudar o Terceiro Reich. Pema também estava em busca do conhecimento oculto. Muitos tibetanos ingressavam nos mosteiros, porque essa era a coisa certa a fazer. A vida religiosa, embora rígida, costumava ser menos severa do que no mundo exterior. Os monges chamados de lamas, no Tibete, eram respeitados e tinham uma segurança sem precedentes. Pelo menos até a invasão chinesa de 1950. Mas Pema tinha outras motivações. Desde a mais tenra infância, demonstrava profundo interesse por questões religiosas e espirituais. A sua família o considerava, secretamente, a reencarnação de um lama de alta estirpe. O próprio Pema, talvez por sabedoria, não fazia tal alegação, mas certamente aspirava a adquirir alguma sabedoria esotérica. Encontrou muito pouco dela em Drepung. O grande mosteiro era uma ampla edificação, muito parecida com uma cidade medieval, com uma população de quase 10.000 monges. Havia muitas práticas cerimoniais e religiosas, mas, quando ficou mais velho, Pema começou a suspeitar de que essas práticas eram tudo o que havia ali, e parecia faltar o verdadeiro entendimento delas. Ele consultou os seus superiores, que não se intimidaram com os seus questionamentos. Um deles até sugeriu que ele precisava de um guru pessoal. O relacionamento entre o Chela e o guru é uma convenção antiga no Oriente. O Chela, discípulo, se submete totalmente ao guru, seu mestre, oferecendo-se muitas vezes, como servo, em troca de aprendizado. Pema estava pronto para fazer qualquer coisa que lhe pedissem. Mas onde encontrar o guru? Segundo uma crença da tradição esotérica ocidental, também difundida pelo Oriente, quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Pema, na época um adolescente, reprimiu a sua impaciência natural, e se preparou para esperar. Enquanto isso, prosseguia com as disciplinas monásticas em Drepung. A prática repetitiva era algo que lhe fazia bem. Os mestres espirituais mais nobres e reverenciados do Tibete são chamados de Rinpoche, um título que significa precioso. Geralmente o título é agregado ao nome do mestre, como em Lungdep Rinpoche, ou Shanden Rinpoche. Mas, quando Pema ouviu falar de um guru particularmente santo, chegou aos seus ouvidos apenas o nome, Kang Rinpoche, talvez mais bem apresentado como Joia das Neves, e não na forma de um nome e um título, mas como um título apenas. O Kang Rinpoche, às vezes chamado Kailash, o cristal, é uma montanha sagrada, o umbigo do mundo.
Nas mitologias tibetana, hindu e jaina, acredita-se que uma parte dessa montanha esteja na dimensão metafísica, e a outra, nas regiões mais remotas do Himalaia, em algum lugar entre a China e a Índia. O guru aparentemente recebera o nome da mítica montanha. Quando Pema saiu à procura do guru, logo descobriu por quê. Partindo do mosteiro, Kang Rinpoche morava um dia de viagem a pé, mas a sua pequena cabana estava aninhada num local tão alto e inacessível das montanhas, que exigiu de Pema 2 dias inteiros de escalada. Quando chegou, Kang Rinpoche recusou-se a tomá-lo como seu discípulo. Esse tipo de rejeição deixaria um ocidental absolutamente chocado, ainda mais depois de uma escalada tão difícil, mas para Pema, era mais ou menos esperado. Os gurus tendem a dificultar as coisas. Os bons gurus, principalmente. Pema se preparou para esperar. Felizmente, ele já previa a recusa do guru, e por isso tinha levado algumas provisões. Uma semana depois, Kang Rinpoche se compadeceu do monge. Tremendo de frio e quase morto de fome, Pema iniciou seu treinamento. Antes da invasão chinesa, a tradição esotérica tibetana era uma combinação única de xamanismo e budismo, que incentivava principalmente a prática da meditação e a autoanálise do conteúdo psíquico. Com séculos de prática, a tradição era obviamente o repositório de uma vasta sabedoria espiritual. No entanto, ela também integrava um rico arsenal de informações sobre a natureza e a estrutura da mente humana. Arsenal talvez mais amplo do que o pertencente às escolas de psicologia científicas do Ocidente. Isso era algo que Pema estava destinado a descobrir por si mesmo. Embora tendo mudado de ideia, e aceito Pema em sua cabana, como seu discípulo, dividindo até mesmo a sua pouca comida, o relutante guru explicou que as lições mais valiosas não eram aprendidas com mortais falíveis, mas com os deuses. Para esse propósito, ele aconselhou Pema a se familiarizar com uma criatura mística, chamada Idam, uma das mais poderosas divindades tutelares do país. Para começar, sugeriu que o jovem monge passasse vários meses lendo trechos das escrituras sagradas sobre o Idam e estudando as suas várias representações. Pema então se viu outra vez no mesmo ponto de partida, entre os antigos companheiros do mosteiro Drepung, seguindo um entediante programa de estudo, que nada tinha da atração e do glamour das suas ambições esotéricas. Mais uma vez, viu-se impedido de avançar. Uma das primeiras coisas que descobriu sobre o Idam foi o seu aspecto assustador, quase demoníaco. Algo nada incomum nas divindades tibetanas. A divindade também tinha uma reputação terrível. A evocação de um Idam era vista como algo extremamente perigoso. Muitas escrituras alertavam contra ela. Mesmo assim, quando Pema voltou à cabana de Kang Rinpoche, foi justamente isso que ele foi instruído a fazer. Para prepará-lo, o guru mostrou ao garoto como desenhar um Kyukor. Na prática esotérica ocidental, a evocação de um espírito, para provocar uma aparição visível, requer um círculo mágico, geralmente protegido por nomes divinos, dentro do qual fica o mago. A forma espiritual, no melhor dos casos, aparece num triângulo, fortificado do mesmo modo, e desenhado do lado de fora do círculo. No Tibete, acontece o contrário. O espírito é evocado dentro do círculo, enquanto o mago se mantém do lado de fora. O princípio, no entanto, é o mesmo. É o círculo que protege o mago. No Ocidente, o círculo mágico pode ser desenhado ou pintado, e há casos em que é feito com fita adesiva ou uma corda. O círculo tibetano, chamado Kyukor, é algo mais elaborado, feito às vezes com giz colorido, mas mais frequentemente com areias coloridas. A técnica de desenho de um Kyukor é fascinante. O mago se arregimenta com vários potes de areia muito fina e multicolorida, um funil de metal aberto nas duas extremidades, e uma varetinha. Ele então enche o funil com a areia de um dos potes, e controla, com o movimento da vareta, a saída da areia pela parte mais estreita do funil, desenhando, assim, figuras pelo chão. Com a prática, pode desenhar linhas tão finas quanto um grão de areia.
O atrito da vareta com o funil também produz um som, cujo tom e ritmo induzem ao transe. Enquanto o mago se concentra na produção dos elaborados desenhos que compõem o Kyukor, ele mergulha num estado de transe, que lhe permite cumprir o seu intento de fortificar o círculo. Embora fácil de descrever, a criação correta de um Kyukor é uma operação complexa, e exigiu de Pema Tense vários meses de prática. Mas chegou o dia em que o guru ficou satisfeito. Pema foi instruído a sair pelas vastidões tibetanas, em busca de uma caverna, numa grande altitude, adequada para a manifestação do Idam. Que tipo de caverna é adequada para a manifestação de uma divindade? Primeiramente, ela tinha de ser larga o suficiente para que Pema pudesse desenhar um Kyukor completo no chão, e tivesse espaço suficiente para observar a manifestação de uma certa distância. Depois tinha de ser afastada o suficiente para que não houvesse chance de alguém passar por acaso e perturbar a operação. Por fim, era preciso um ambiente propício para uma divindade, o que significa certa penumbra, mas não escuridão completa, proporções agradáveis e um teto alto. Um lugar apropriado, em outras palavras, para um deus se apresentar. A instrução de que a caverna devia estar numa grande altitude era particularmente interessante. Todo o platô tibetano tem uma elevação média de 4.500 metros. Nas regiões montanhosas, onde a altitude é ainda maior, o oxigênio é tão rarefeito que os ocidentais mal conseguem respirar, e até os nativos encontram dificuldade para realizar tarefas que exigem esforço. Segundo cientistas ocidentais, esse tipo de ambiente pode induzir experiências alucinatórias. Os tibetanos, porém, têm um ponto de vista diferente. Acreditam que ele favorece a capacidade psíquica. Pema teve sorte. Encontrou uma caverna depois de 3 dias, algo que o guru tomou como um presságio de que o Idam simpatizara com o jovem monge. Kang Rinpoche inspecionou a caverna, escalando a montanha com presteza, apesar da idade, e achou-a adequada. Proveu o discípulo com suprimentos mínimos de alimento, e o instruiu para que fizesse da caverna sua morada, e desenhasse um Kyukor no chão, como ele ensinara. Ele deveria então iniciar uma rotina de meditação diária, durante a qual teria de visualizar o Idam dentro do Kyukor. Para orientá-lo nessas visualizações, Pema tinha lembrança das várias pinturas do Idam que estudara em Drepung. Kang Rinpoche o aconselhou a mentalizar uma imagem cheia de detalhes, a ponto de ver cada peça do vestuário do Idam nas cores dos símbolos que o representavam. Depois vieram as más notícias. Ele deveria ficar na caverna, empenhado nessa rotina, durante todas as horas do dia, sem interrupção, até conseguir enxergar o Idam, como se estivesse fisicamente presente. Eis outro daqueles paralelos intrigantes com o treinamento esotérico ocidental. Os magos seguidores da tradição cabalística eram muitas vezes estimulados a praticar as suas habilidades de visualização, até que o elemento visualizado aparecesse de modo objetivamente real diante deles. Normalmente não se exigia deles, no entanto, a visualização de uma divindade ou espírito, apenas de alguns pequenos objetos práticos, como uma rosa ou um símbolo geométrico desenhado numa folha de papel. Na verdade, a maioria dos iniciantes é aconselhada a não visualizar uma entidade ou ser vivente, uma vez que isso pode causar complicações indesejáveis. Além disso, como pode confirmar qualquer um que já tenha experimentado essa técnica, até mesmo o exercício de visualizar uma simples flor, como se estivesse fisicamente presente, pode exigir semanas, meses, ou até mesmo anos a fio, de um treinamento árduo de entorpecimento da mente. Pema também não achou a tarefa fácil. Embora fosse um Shela diligente, cuja única ocupação era essa, suspeitou que o seu estoque de comida acabaria antes que atingisse o seu objetivo. Começou então a racioná-la, limitando-se a uma refeição frugal por dia, uma prática difícil e perigosa, no frio enregelante da caverna. Mesmo assim, parecia que logo ele se veria num dilema: correr o risco de morrer de fome,
ou cumprir o juramento de obedecer ao guru em todas as coisas, inclusive nos detalhes da presente operação. Mas, antes que a situação se tornasse de fato crítica, ele descobriu, ao acordar uma manhã, que alguém deixara um pouco de comida perto da entrada da caverna. Supôs que fora Kang Rinpoche. Daí em diante, passou a encontrar, a intervalos irregulares, pequenas porções de comida diante da caverna. A maior parte do tempo, Pema passava com fome, mas não chegou a morrer de inanição. O discípulo passou vários meses habitando a caverna gelada e solitária, até que um dia, apenas por um breve instante, teve a impressão de ver a figura muito alta do Idam, tremulando dentro do Kyukor. Dias depois, aconteceu novamente. A criatura aparecia, por não mais que um instante, mas na semana seguinte, isso passou a acontecer com frequência cada vez maior. Pema redobrou seus esforços, e acabou recompensado com a figura do Idam, durante vários segundos, depois por meio minuto, e, por fim, durante um minuto inteiro. A princípio, ele tinha uma aparência enfumaçada e indistinta, mas aos poucos, começaram a surgir cada vez mais detalhes. À medida que isso acontecia, Pema ia ficando aterrorizado, pois, tal como as descrições das escrituras, o Idam era uma criatura de aparência assustadora. Aterrorizado ou não, nenhuma vez Pema pensou em desistir. Continuou suas visualizações, confiante de que o Kyukor restringiria qualquer coisa que se manifestasse. Chegou o dia em que o Idam acocorou-se no Kyukor, cravando em Pema seu olhar flamejante, tão real quanto uma estátua monástica, ou um urso da montanha. Pema considerou a sua tarefa realizada. Comeu a última porção de comida, e desceu montanha abaixo, para contar a Kang Rinpoche. O guru ficou encantado. Disse a Pema que muito poucos discípulos chegavam ao estágio de evocar o Idam, a ponto de provocar uma aparição visível. No entanto, o trabalho de Pema estava só começando. Ser capaz de ver o Idam era uma grande coisa, mas é inútil ter uma divindade para nos ensinar, se não conseguimos ouvir o que ela gostaria de nos dizer. Pema, portanto, foi instruído a voltar à caverna, continuar as visualizações, mas concentrando-se agora na tarefa de ouvir a voz do Idam. Kang Rinpoche orientou a não desistir, até que o Idam falasse com ele. Isso se revelou mais difícil do que evocar o Idam até provocar uma aparição visível. Depois de semanas de esforço, Pema descobriu que poderia imaginar a voz do Idam muito bem, e ele às vezes parecia dizer coisas dentro da cabeça dele, independentemente da vontade de Pema. Kang Rinpoche, no entanto, já tinha avisado que isso aconteceria, e não seria suficiente. A voz do Idam teria de ser ouvida de modo objetivo, do mesmo modo como ele o vira. 2 meses se passaram antes que algo acontecesse. Pema acordou uma manhã, depois de um sono exausto e profundo, para descobrir o Idam já presente dentro do Kyukor. Enquanto ele se preparava para suas meditações matinais, a criatura pronunciou, de maneira muito clara, o nome de Pema. Embora exultante, Pema soube instintivamente que aquilo não era suficiente, e esperou mais algumas semanas, até procurar o guru. Mas nessa altura dos acontecimentos, o Idam já falava com ele regularmente, e chegou a dar, o que lhe pareceu um excelente conselho sobre o seu desenvolvimento espiritual. Mais uma vez, Pema começou a descer a montanha. Como antes, Kang Rinpoche ficou muito satisfeito com o discípulo. Mas novamente o advertiu de que a tarefa não estava concluída. Pema tinha de pedir a bênção do Idam. Precisava persuadi-lo a se aproximar da borda do círculo e postar as mãos sobre a cabeça do monge. E o mais importante, Pema tinha de sentir as mãos do Idam. Em outras palavras, ele tinha de se empenhar para dar à criatura solidez. Esse provou ser o mais difícil aspecto de toda a operação. Foi preciso 6 meses de intensa dedicação, para que Pema conseguisse ser bem-sucedido na solidificação da divindade, a ponto de lhe sentir o toque. Mas, quando chegou a essa etapa, algo extraordinário aconteceu.
Quando Idam pousou as mãos sobre a cabeça de Pema, abençoando-o, um fluxo de energia entrou pela coluna do discípulo, e ele sentiu como se todo o seu corpo acendesse como uma lâmpada. Naquele momento, e durante muitas horas, ele se sentiu forte, cheio de energia, invulnerável. Sabia que pelo menos estava apresentando um progresso genuíno, sem a necessidade da confirmação do guru. Mesmo assim, voltou até Kang Rinpoche, para lhe contar as novidades. Este deve ter sentido que algo de importância havia acontecido, pois saiu da cabana, para ir ao encontro do rapaz. Quando Pema contou o que havia ocorrido, Kang sorriu deliciado, e lhe informou que ele estava na reta final. Só tinha de fazer mais uma coisa, ou seja, persuadir o Idam a deixar o círculo mágico do Kyukor. Quando fizesse isso, se tudo corresse bem, a divindade ocuparia o seu posto, atrás do ombro esquerdo de Pema, e o acompanharia pelo resto da vida. Então, Pema subiu novamente a montanha, para concluir a impressionante prática esotérica. O Idam obedeceu ao comando mental do monge, e apareceu sólido, falante e poderoso. Embora de aparência assustadora, ele agora era conhecido, e Pema não o temia mais. O guru tinha deixado bem claro que o fato de a divindade ter concordado em se manifestar até aquele ponto era uma indicação de que o favoreceria e não lhe causaria nenhum mal. Essa foi a razão por que Pema pôde pedir, sem perigo, que a criatura deixasse o círculo. Por uma vez, as coisas transcorreram com certa facilidade, pelo menos em comparação com todo o resto. Embora o Idam mostrasse de início alguma relutância, demorou apenas 3 dias para que Pema conseguisse persuadi-lo a sair do círculo. Sem demora, a divindade tomou a sua posição atrás do seu ombro esquerdo, como o guru tinha previsto. Felicíssimo, Pema imediatamente voltou a descer a montanha, com a figura altaneira do Idam, seguindo tal qual um cordeirinho. Kang Rinpoche foi ao encontro de ambos, no pátio rochoso da sua choça. Não precisou esperar pelo relato de Pema. Era óbvio que o menino fora bem-sucedido. Você está liberado dos seus votos, disse gravemente. Siga o seu caminho. Você agora já tem o seu próprio mestre, alguém muito mais poderoso do que eu jamais poderia ser. Pema então agradeceu ao ancião, e partiu, ladeado pelo Idam. Nas semanas seguintes, vagou pelas vastidões tibetanas, conversando com a divindade, e saboreando a sabedoria de suas palavras. Mas então, sem motivo algum, começou a duvidar. Embora o Idam soubesse muitas coisas que Pema não sabia, e podia fazer muitas coisas, de que Pema não era capaz, o monge não conseguia tirar da cabeça a ideia de que a entidade fora criada por ele, e não invocada. As dúvidas se tornaram tão fortes, que ele voltou a procurar Kang Rinpoche. O guru ficou furioso. Ordenou que Pema voltasse à caverna na montanha, e iniciasse uma rotina rigorosa de meditação, até extirpar de si a raiz das suas dúvidas infames. Ficou consternado com o desrespeito do jovem para com uma divindade, que tinha não só consentido em se manifestar, mas falado com ele, e o ajudado. Pema obedeceu ao guru, mas, embora tivesse meditado sobre o problema diariamente, durante muitas semanas, não conseguiu sanar as suas dúvidas. Tudo o que conseguiu foi deixá-las maiores. Acabou decidindo que a única saída seria se desculpar e pedir a misericórdia do guru. Foi o que fez. Descendo as montanhas, prostrou-se diante de Kang, e confessou que ainda não conseguira debelar o sentimento de que o Idam era de algum modo irreal. Mas você não consegue vê-lo? Perguntou Kang. Pema sentiu, desolado. Sim, mestre. Não consegue ouvi-lo? Sim, mestre. Não sente as mãos dele na sua cabeça, e o poder da sua benção? Sim, mestre. Ele não é tão sólido, real e presente, quanto o próprio Himalaia, indagou Kang. Mestre, e, no entanto, estou convencido de que ele não passa de uma criação da minha mente. Pema, de repente percebeu que Guru estava tentando ensiná-lo. Toda a experiência era na verdade, um teste para o discípulo.
Se ele conseguisse criar um ídolo capaz de caminhar e conversar com ele, o guru lhe diria que os seus estudos estavam concluídos, posto que dali em diante, ele teria o mais sábio e poderoso dos mestres. O aluno que aceitava isso, estava fadado ao fracasso, e condenado a passar o resto da vida numa desconfortável alucinação. O discípulo que expressava dúvidas, tinha aprendido a lição, de que até as mais poderosas divindades, não passam de criações da mente humana. Mas Pema foi além. Nem bem compreendeu as palavras de Kang, percebeu que o mundo à sua volta, o mundo que sempre acreditara real, não era mais do que uma forma pensamento, um sonho lúcido criado pela mente, e projetado exteriormente, à semelhança do ídolo criado por ele. Dessa maneira, Pema atingiu a iluminação.